Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e naturalmente que Ele vai, né? Afinal, nós estamos aqui reunidos em Seu nome. Que esta nossa tarde, ela seja uma tarde repleta de aprendizados. Que ela seja também uma tarde em que nós possamos nos reequilibrar tanto física quanto espiritualmente. Que a gente possa se restabelecer, se fortalecer, se apaziguar, né? Buscar a nossa paz interior, que é de extrema importância para todos nós. Tanto nós aqui que estamos presentes, quanto aqueles que estão nos vendo nos seus lares. Esse tema de hoje aqui, ele é um tema um tanto complicado de se tratar, mas ele se faz necessário. Porque muitas pessoas vêm vivenciando situações de relacionamentos complicados, né, nos seus lares, quer sejam cônjuges, quer sejam com os filhos. E essa senhorinha que está aí, eu peguei como um exemplo, porque a palestra se baseia numa conversa que eu tive com ela, tá? A partir dessa conversa que eu desenvolvi essa palestra. Insistir ou desistir nos relacionamentos difíceis. A escolha não é fácil, muita gente dá opinião, mas depende de cada um. Mas vamos discorrer aqui sobre a palestra, tá bom? Como eu falei para vocês, eu fiz uma palestra numa outra casa sobre a lei de justiça, amor e caridade. Que, aliás, vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos, tá? Questões 873 até a 891. OLE significa o Livro dos Espíritos, tá? Trata justamente dessa lei. Na verdade, esse segundo capítulo do livro, né, trata das leis naturais. Lei de trabalho, lei de liberdade, lei de conservação, de progresso, e a lei de justiça, amor e caridade. E eu mais ou menos que abordava essa questão dos espíritos juntarem ali, né, justiça, amor e caridade numa lei única, já que tratavam as outras de forma isolada. E nós vamos ver que, na verdade, existe uma correlação entre elas. Porque onde houver justiça, pode prevalecer o amor e, consequentemente, a caridade. É um conjunto. Mas, aonde não houver a justiça, tem que prevalecer o amor. Se não prevalecer o amor, aí tem que se prevalecer a caridade. Nesse mundo que nós estamos, nos ambientes que nós vivenciamos, nas situações, é de extrema importância que a gente tenha a compreensão disso. Que o amor, ele prevalece sobre tudo, mas quando falta o amor, e você se sente injustiçado por alguma razão, tem de fazer o uso da caridade. Até para você estar bem consigo mesmo, né, nesses aspectos. Bom, e eu também tratei, neste dia aí, sobre a questão da escolha das provas, né? Que vocês também vão encontrar no Livro dos Espíritos, nas questões 258 até a 273. Ora, o que a escolha das provas tem a ver com lei de justiça, amor e caridade? Escolha das provas, a gente tem que entender que o espírito faz antes de reencarnar. Onde ele está numa situação, vamos assim dizer, nessa situação ele está com uma amplitude de entendimento das coisas, das suas necessidades espirituais, das suas vivências pregressas, das possibilidades futuras e daquilo que ele precisa para evoluir, para crescer espiritualmente. Então ele faz as suas escolhas ali. É um grande momento do uso do livre-arbítrio, né? Porque ali você, de fato, não vai ter influências externas para influenciar nas suas decisões,
porque ela passa a ser uma decisão sua, baseado na sua necessidade. E ali você escolhe, perdão, você escolhe então, é o italiano falando aqui, né? Daqui a pouco eu vou competir com a Elissa aqui. Aí o povo não vai entender nada do que eu estou falando. Por favor, preste atenção nela, tá? Então a escolha é feita para o crescimento do espírito. E nem sempre ele escolhe coisas para vivenciar na vida que sejam de benesses. Ele pode escolher as coisas que ele precise passar para o seu desenvolvimento, para aprender a se desapegar de repente, a trabalhar o orgulho, a vaidade, e aí por aí afora. Que é uma necessidade do espírito, não é da matéria. Então estava discorrendo sobre isso, tá certo? Bom, acabou a palestra, mas o que que acontece? Tinha uma eu estou vendo vocês aqui, sei que vocês estão prestando atenção, não estão, sei se estou agradando ou não, dependendo do, né? E tinha uma senhorinha lá que estava incomodada. Não incomodada no aspecto de não concordar, ela estava incomodada porque acho que estava tocando ela. Estava mexendo com ela. E ela pediu para conversar comigo no final da palestra, tá? Então é isso aqui, é uma situação narrada por uma simpática, mas triste senhora. Eu falo simpática porque de fato ela era bem simpática e esta figura aí eu encontrei parecia um pouco com ela. Por isso que eu fiz questão de usar, tá, essa imagem aí. Então qual foi, o que que ela veio falar para mim, tá? Bom, que ela tinha uma família mediana, né? Mediana no aspecto de questões físicas, né? Questões materiais. Eles não passavam dificuldades, mas também não tinham grandes, vamos assim dizer, conquistas materiais. Era uma família mediana, eram felizes, eram tranquilos, já estavam casados há mais de 20 e tantos anos, não lembro agora quanto, tinha 2 filhos, e estava indo tudo muito bem. Ele era formado em contabilidade, o esposo trabalhava numa empresa, e estava indo tudo muito bem, até que o marido começou a beber. E ele começou a beber, assim, ao ponto de fato de não conseguir parar, de se viciar. E modificar a sua postura. Parece que coisas que estavam escondidas começaram a surgir no caráter dele, né? Porque as pessoas quando elas estão envolvidas por drogas, por algum tipo de, né, de como é que eu poderia dizer? O próprio vício em si do álcool, né, altera condições do cérebro e parece que o cérebro fica mais apto ao que os instintos prevaleçam. Interessante isso. E ali, ele começou a demonstrar, né, uma diferença de caráter, de comportamento e por aí afora. Ao ponto, tá, de perder o emprego. Porque, como ele bebia muito, ele começou a atrasar, ele começou a ter dificuldade de concentração, contador, né? Começou a ter dificuldades e tal. E a empresa acabou mandando ele embora. Bom, consequência disso, se tornou agressivo. Imagina essa pessoa, né, que ela estava lá ambientada, trabalhando, tinha lá a sua vida, suas situações, de repente começa a beber, se descontrola, perde o emprego, e aí vira uma bola de neve. E aí este lado instinto dele da violência prevaleceu, começou a prevalecer. Principalmente quando bebia. A sorte é que bêbado e agressivo, ele não conseguia fazer tantas coisas, né? Mas estava lá. Esse instinto dele prevalecendo e começou a causar muitos problemas em casa.
Aí o que aconteceu? Os filhos saíram de casa, envergonhados do pai, envergonhados da situação, cada um tendo que cuidar da sua vida naturalmente, né. Tem muita gente que condena os filhos por deixarem os pais, mas os filhos têm que cuidar das suas vidas também. Aí, é tema para outra palestra isso aí, tá bom? Não é hoje que nós vamos falar sobre isso. Mas os filhos saíram. Naturalmente que à distância eles ainda davam certa ajuda para a mãe e tal, mas não estavam mais convivendo. Então aí o marido ficou mais agressivo ainda com ela, né, porque não tinha os filhos lá para, entre aspas, defendê-la. E aí ela ficou só e começou a se sentir muito mal em relação a tudo. E até então ela trocava algumas coisas com os filhos, mas agora sozinha, tendo que enfrentar essa situação. Aí ela foi procurar ajuda, né, e foi procurar também explicações. Como ela era de família católica, ela foi procurar um padre. E aí ela ouviu do padre o seguinte: nada é por acaso. Se você está vivenciando uma situação assim, existe uma razão. Deus, né? Aí ele vem, né? Deus não escreve certo por linhas tortas. Ou seja, pensa, né, que você está vivenciando isso. Deus colocou você nessa situação. Existe uma razão para isso. Deus não pune, não castiga. Cada um tem seu próprio fardo. E o fardo não é difícil de ser carregado, porque Deus não colocaria um fardo. Vocês já ouviram isso também, certo? É uma outra palestra. Deus não coloca fardos, né, superiores àquilo que você possa suportar. Isso o padre tentando consolá-la, certo? E aí vem com a última, né? Jesus sofreu sem pecado. Então, teoricamente, ela teria que suportar. Acontece que ela não é Jesus. Ela não tem a capacidade espiritual de Jesus. É uma pessoa. Uma mãe de família que se viu sozinha com um homem descontrolado. E agora? Ela não encontrou consolo nenhum. Mas aí ela foi buscar uma ajuda na casa espírita. Não sei se foi a mesma casa em que eu fiz a palestra, tá? Eu não perguntei para ela. Mas ela foi buscar ajuda. E na conversa, na entrevista fraterna, o que ela ouviu? Adivinhe? Nada é por acaso. Né? Deus escreve certo por linhas tortas. As palavras não foram exatamente essas, mas o entendimento é esse. Tá? Deus não pune, não castiga. Né? A justiça divina, ela prevalece sobre outras coisas. Não há castigo. Cada um tem seu próprio fardo. Certo? Ou seja, até então o que ela ouviu estava dentro daquilo que ela já tinha ouvido. Mas aí veio aqui, ó. É preciso ter paciência e suportar. Ela falou, mas eu não estou suportando. Falou para a atendente. Estou pensando em me separar. Aí veio a pérola. A pérola espírita. Não faça isso, pois é um karma seu. Aguente, porque isso é um karma seu. Nada é por acaso, Deus não escreve torto, não tem fardo superior, então você tem que suportar isso porque é algo seu. Aí por que eu falei que vem a pérola, né? Quem pode determinar que é um fardo dela e que de fato é um karma? Primeiro que não existe karma. Não existe karma, a palavra karma na doutrina espírita.
tá? Então, olha, como pode isso se que faz falta o estudo, né? E a falta de empatia também. Porque você está atendendo alguém, você tem que ser empático, você tem que tentar se colocar no lugar da pessoa. Você não pode jogar uma carga, a pessoa já está sofrendo, você vai e ainda joga uma carga em cima dela, dizendo que ela é culpada, que aquilo ali é um karma. Então, como eu falei para vocês, karma não é uma palavra que existe dentro da doutrina espírita. Kardec tratou mal e mal, assim, porque também não é básico a lei de causa e efeito. Porque não está claro também lei de causa e efeito. Está sim que existem situações em que os efeitos têm que ter uma causa. E se essa causa, ela tem que ser uma causa justa. Mas o karma, não. O karma é algo muito mais profundo, né? É uma palavra, inclusive, hindu, né? Que vem lá do sânscrito, uma língua, inclusive, já morta. Não faz sentido um espírita usar isso para falar com as pessoas, até porque o espírita só usa quando vai para tratar de coisas ruins. Mas o karma também significa coisas boas. Está vendo como falta? Então, um atendente não pode, aí eu falo para aqueles que atendem em casas espíritas, pelo amor de Deus, vamos estudar, não vamos ficar falando coisas que vocês não sabem nem do que se trata. E não vamos jogar carga em cima das pessoas. Por quê? Alguns espíritas desavisados adoram utilizar conceitos equivocados na análise e definição da vida alheia. Então eu analiso a vida do outro, a situação que está lá, e já vou começando a criar os padrões. Ah, ela está assim porque o marido está bebendo, porque numa vida anterior ela já fez mal para ele, e agora ela está tendo que recuperar. Ele veio bêbado justamente para poder, de alguma forma, ela se recuperar. E aí, olha, minha filha, não separa, porque senão vai ser pior para você. Porque na próxima encarnação, você vai ter que vir com ele bêbado de novo e ainda vem a sogra bêbada também. Ué, adora botar uma pimenta em cima da. Gente, falta. Falta estudo, falta raciocínio, meu Deus do céu. Falta isso que eu falei da empatia também, mas falta compreensão de usar lógica. Quer dizer, então, que as leis que prevalecem não é a lei de amor, nem de justiça e caridade. A lei que prevalece é a lei de Italião, e olho por olho, dente por dente, é isso? Então você vai agora, vai sofrer lá na Terra, essa pessoa que você prejudicou vai voltar, vai te atazanar a vida, vai entornar o caldo lá. Ora, então esse espírito escolhe reencarnar para fazer isso? Atrapalhar a vida do outro? Vocês acham que funciona assim? Será que o espírito vai escolher reencarnar para vir aqui e se tornar viciado, bêbado, e não conseguir depois se livrar disso e levar isso com ele para o plano espiritual? Meu Deus do céu. Como é que ele vai se reequilibrar depois? Uma pessoa que tem vícios tem uma dificuldade muito grande. Então a pessoa não evolui? Ela vai estar sempre ali bebendo, 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 só para atazanar os outros? Pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. O objetivo maior sempre é o amor, é o desenvolvimento das pessoas. É a caridade que tem que prevalecer. Então, naturalmente, que ele não escolheu isso. Eles escolheram, sim, ajudar um ao outro. E vieram para cá. Os filhos também vieram para isso. Para se ajudarem. Para construírem juntos coisas para que os espíritos deles pudesse ou possa evoluir. Naturalmente, que alguém que começa a beber não vai conseguir, né? Porque vai ficar preso. Eu falo espiritualmente falando, tá? Pode até conseguir evoluir materialmente, né? Mas espiritualmente não. E aí tem essa questão aqui também, ó.
Quem é que pode determinar o que cada pessoa deve ou não suportar? O que vocês acham? É alguém de fora? É o mentor espiritual? Ela vai lá falar com o mentor fala, minha filha, aguenta aí. Ou é a própria pessoa? Quem é que está sofrendo as consequências? É alguém de fora? Ou é a pessoa? Então, cuidado que nós temos que ter ao determinar coisas ou ao falar coisas para as pessoas. Porque nós podemos induzi-las ao erro. É uma linha muito tênue essa, sabe? De atendimento, daquilo que você fala para as pessoas. Sem a empatia não funciona. Bom, aí voltando à senhorinha. Ela também se dizia confusa com o que ouviu. Ouviu do padre e depois ouviu lá na casa espírita. Afinal, por que ser punida por algo que desconhece? Como é que ela pode saber que aquilo é um karma dela se ela desconhece? A escolha foi feita antes, lá no plano espiritual. Aqui ela não conhece, porque a gente esquece o passado. Então ela vai ser punida? É isso? Isso segundo aquele conceito, né? Esse conceito raso do uso do karma para coisas ruins. Qual é a lógica disso? Ela me perguntou. E que Deus é esse? Bom. E também, ela quis saber sobre a minha palestra. Ou seja, como ela prestou bastante atenção naquilo que eu estava falando, nas questões de onde tem justiça, né, deve prevalecer o amor e a caridade, onde não tem justiça, deve prevalecer o amor. Mas se o amor também fraquejar, que prevaleça a caridade. Ela queria entender, então, aonde que ela poderia se encaixar. Né? Qual que era a minha opinião sobre a situação dela. Bom, aí ela estava me pedindo opinião, certo? Então eu tinha que dar. Aí eu vou falar assim, minha filha, aguenta aí, porque isso é um karma seu. Vocês acham? Então o que, que eu fiz? Olha o meu avatar aí. Obra da Mônica. Ó. Eu pedi para ela refletir sobre a escolha das provas que eu havia dito na palestra. Talvez fosse, né, escolhas que eles fizeram, mas não para vir aqui sofrer, para ele vir aqui beber, não. Escolhas de um ajudar o outro. Certo? Também sobre a razão da reencarnação, ou seja, para que a gente reencarna? Muitos acham que a gente veio aqui para pagar, para quitar dívidas, débitos do passado. Aí vem essa questão toda do sofrimento aí. Não, a gente veio aqui para evoluir, para crescer, para se desenvolver. De reencarna, você poderia estar no plano espiritual, se você já tivesse equilibrado, mas às vezes você vem para se reajustar em algumas coisas. Como eu já falei aqui, de repente apegos excessivos, de repente vaidade, de repente orgulho, são coisas que precisam ser trabalhadas no espírito. Mas o objetivo maior é o crescimento. E também porque os espíritos escolhem antes de reencarnar e decidem se juntar na vida física. Isso é uma coisa que nós temos que pensar, todos nós. Analisando os nossos lares, né? Ou as pessoas à nossa volta, por que que nós decidimos reencarnar juntos, né? E, através de estarmos juntos, o que é que se almeja? Se a gente está falando que o objetivo é crescimento, ora, era para um ajudar o outro. E nessas questões das relações difíceis, como a gente está falando aqui, no caso dela, a coisa começou a acontecer depois de 20 e tantos anos juntos. Lá no começo foi assim? Naturalmente que não, porque eles se encontraram, os espíritos trabalharam, eles se encontraram, se gostaram um do outro, teve toda aquela energia, toda aquela coisa maravilhosa que é os primeiros momentos ali, né, de encontro, até decidirem estarem juntos e seguirem juntos.
Um ajudando o outro, um amparando o outro. Com certeza, ó, um deles não escolhe vir atazanar e atrapalhar a vida da outra. De propósito. Aí tem o de propósito. Tá? Por quê? Pode ser que ele de fato já fosse um espírito que tivesse compromisso com esse tipo de situação. Ela, espírito sabendo também, decidiu vir para ajudá-lo. Ele se comprometeu de repente a vir e não fazer uso mais do álcool, que era talvez um compromisso que ele tinha para o seu desenvolvimento. Mas acabou, vamos assim dizer, fraquejando. Outra coisa, analisando a família, tá? Dela. Qual o espírito melhor preparado? O que vocês acham? É o marido? São os filhos? Ou é ela? O que vocês acham? Quem é que estava segurando a barra? Então, olha a diferença. Ao invés de ser culpada, na verdade, ela era melhor preparada. Não tem uma diferença? Essa diferença faz todo sentido na mudança de pensamento das pessoas e da própria energia que ela carrega consigo. Porque enquanto culpada, ela vai carregar uma energia, mas não, eu sou a melhor preparada para ajudar. Olha, a energia muda. Qual é o espírito mais fraco e imperfeito? É ela? Ou é ele que se deixou levar pelo... Então quem é que precisa de ajuda? É ele, né? Olha lá. Então, quem teria melhor condição espiritual de ajudar? Foi o que eu perguntei para ela também e estou perguntando para vocês, no caso que a gente está analisando juntos, tá? Quem naquela família teria melhores condições espirituais, não estou falando materiais, nada disso, estou falando espirituais, de ajudar? É ela, certo? Será que os filhos deveriam assumir essa tarefa? Eles deveriam assumir? Eles poderiam talvez aparar, ajudar e tal, mas assumir é responsabilidade deles? Ora, dentro de um conceito, né? É tema para outra palestra, como eu já falei, mas vamos só fazer uma análise aqui. Dentro de um conceito em que você vem para formar famílias, os filhos vão formar a família deles. É assim? Vou amparar os pais? Tem que amparar? Sim. Mas não assumir a responsabilidade, porque eles vão assumir outros tipos de responsabilidades. Né? Aí, ó, não sou culpada. Isso aí para ela foi um alívio. Ela se sentiu aliviada e confortada por saber que, ao invés de culpada, ela poderia ter melhores condições espirituais. Como eu já falei para vocês, muda completamente a energia, a postura, a forma como a pessoa encara as coisas. Ela se sente mais fortalecida, inclusive. Significa que ela vai suportar? Não sabemos, mas é diferente. Como ela estava antes, se sentindo culpada, achando que Deus a estava punindo, pecadora e coisa desse tipo, e o marido era o agente da punição, ela estava para baixo. Uma pessoa apagada. Com esse tipo de raciocínio diferenciado agora, ela se iluminou. E ela passa a ganhar uma energia diferente para tratar das coisas. Entendeu que ao invés de carregar o peso da culpa, poderia modificar o seu padrão de pensamento e tentar ajudar o marido. Tentar. Porém, disse que se sentia muito cansada e desnorteada, pois não sabia como poderia ajudar, já que pensava em desistir.
Lembra o tema da palestra? Insistir ou desistir? Ela estava pensando em desistir, porque ela não estava aguentando. Aí voltou eu aqui. Concordei com ela e lhe disse que precisava buscar ajuda, pois sozinha seria difícil. E esclareci sobre ela, né, sobre a areia movediça, que é isso aqui, gente. Essa pessoa está afundando ali na areia movediça, tá? Como ajudar alguém nessa situação? Você vai pular junto com ela na areia e vão tentar os dois sair de lá? O que vai acabar acontecendo? Os dois vão. Então, o que é que você precisa? Você precisa estar bem posicionado, do lado. Vai dar a mão para ela te puxar para dentro? Não, vai buscar ferramenta, talvez um galho de árvore, talvez alguma coisa, estender para aquela pessoa e firme, ela vai se esforçar para sair. Você vai ficar aqui segurando. Você puxar também não vai ajudar muito. Ela vai ter que se esforçar para sair. Então, dentro desse conceito, ela precisaria estar firme, equilibrada, ela precisaria estar bem, ela precisaria ter ajuda. O galho poderia ser algum tipo de ajuda de NA, alguma casa espírita que pudesse ajudá-la com tratamento espiritual para o marido, para ela, fortalecimento, grupos anônimos de conversas, de amparo, né, para o dependente, para o codependente. O Manuel Bento tem tudo isso aqui, sabia? É ajuda. Mas ela, a pessoa é que tem que se esforçar para sair. A prática da caridade requer, além de disposição em servir, o equilíbrio necessário para seguir. Olha que interessante. Até combinou aqui, dá até letra de samba isso aqui. Hein? A prática da caridade requer, além da disposição em servir, disposição em servir. Mas se você não tiver equilibrado, o equilíbrio necessário para seguir. É mais importante a caridade, e mais importante, né? A caridade começa com o respeito a si mesmo e na sua própria condição psicológica. Se eu não tenho condições psicológicas de seguir, o que eu vou fazer? Vou me afundar junto? Vou desistir? Aí não é o desistir da pessoa, é desistir de si mesma. Quantas pessoas não fazem isso? Por não suportar a carga. Desistem de si mesmas. Ela precisava aprender a respeitar os seus limites, evitando fracassar também. Então foi onde eu pedi para ela buscar amparo, buscar ajuda, buscar grupos que pudessem suportá-la, psicológicos e por aí afora. E também se preparar para o processo de culpa e o julgamento alheio em caso da desistência. Digamos que ela decidisse desistir. Nós íamos condená-la? O que vocês acham? Mas ela precisava se preparar para esse processo de culpa, porque a sociedade iria condená-la. E mais, se ele fizesse alguma besteira, por exemplo, a carga em cima dela, então, ia ser... Nós já tivemos que tomar uma decisão em família, tá? Na minha família, viu, gente? Não foi fácil, não, tá? Ter que por alguém, né? Desistir no aspecto de não ficar mais, né? Colocar essa pessoa para um tratamento, convidá-la para fazer um tratamento. Ainda bem que ela aceitou. Mas a família estava a ponto já de não sabia mais o que fazer. Até que ponto o marido fracassado não está ancorado e acomodado na disposição da esposa? O que estou querendo dizer aqui? A gente não sabe isso, tá certo? Mas até que ponto ele não está também acomodado nessa situação? Porque para ele fica fácil, ele bebe, fica agressivo, ela também se afasta, ela chora, ela sofre, e ele fica lá. E se ela decidir que nem os filhos, dar um tempo com ele? Como é que vai ser?
vai perder esse ancoradouro aí. Qual que seria a atitude do marido, ó, que eu coloco aqui? Qual seria a atitude do marido ao se ver sozinho e sem ancoragem dos filhos e da esposa? São só conjecturas aqui. Tem que acelerar um pouquinho. Algumas questões que o espírito estudioso deve se fazer ao analisar casos complexos como esse. Como é feito o planejamento reencarnatório? Não é culpar, não é punir, não é condenar. Os mentores espirituais não são espíritos que querem ver o circo pegar fogo, escolher coisas ruins para todo mundo. Não é nada disso, gente. Será que alguns espíritos sempre fracassarão? Ora, o objetivo não é fracassar. Alguns vão fracassar, mas o objetivo é fracassar? Você reencarna? Claro que não. Até que ponto um espírito pode ser responsabilizado pelas atitudes do outro? Ela ser responsabilidade pela atitude do outro, do marido. O que vocês acham? Até que ponto? Cada um de nós é um caso à parte. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Outra coisa, como funciona a lei de liberdade em relação à lei de justiça, amor e caridade? Até que ponto eu posso ter a liberdade de escolher não ficar mais, não suportar mais aquilo? Ah, mas você está falhando com a justiça, com amor e caridade. Não, peraí, eu estou sendo injustiçado, eu não estou recebendo amor, e eu também não estou recebendo caridade. Como é que fica? Eu não tenho o direito de escolher? Lei de liberdade. Seria o nosso livre-arbítrio, então, limitado às circunstâncias? Eu só posso escolher até um determinado ponto? A partir daí, quando a sociedade me condena, eu não escolho mais? Não tenho esse direito? Como é que funciona isso? Nós, de fato, respeitamos as escolhas alheias sem julgamentos e condenações? Nós conseguimos fazer isso? Sem julgar e sem condenar? É tema de outra palestra. Estamos preparados para assumir sem sofrimentos as responsabilidades por escolhas difíceis? Estamos preparados para isso? Lembra que eu falei para vocês que nossa família precisou tomar uma decisão dessa? Nós nos preparamos. Nós nos amparamos um no outro para tomar essa decisão, porque poderia dar errado. Aí viria um processo de culpa violento em cima de todos nós. Precisamos nos preparar para isso. Nos relacionamentos difíceis, sempre haverá dois ou mais lados a se considerar. Sempre, não é só um. É dois ou mais lados que tem que ser considerado. Ajudar sem julgar é o que deve ser feito por pessoas sensíveis e sensatas. Ajudar sem julgar. Na vida, cada um sabe a sua própria dor a enfrentar, assim como as benesses a conquistar. Aí é individual, é de cada um. O espírito estudioso sabe que é livre para escolher, porém é o único responsável para assumir as suas próprias escolhas. Olha outra coisa aí. É livre para escolher, mas é o único responsável por suas escolhas. Não é os outros. Afinal, ó, muito será pedido para quem muito foi dado. Essa é a principal lei delas. Se você recebeu mais esclarecimento, mais condições, melhores condições espirituais, tal, naturalmente vai ser exigido mais de você. Não dá para exigir. De quem a gente pode exigir um comportamento espiritual diferenciado ali? Do homem fracassado ou da mulher que ainda estava se sustentando? Né? Aqui eu encerro, tá bom? E eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Muito obrigado.
Perdão se eu avancei um pouco o horário, né? Alguma questão aqui? Não? Muito a refletir, né? Oi, pois não. Deixa eu só fazer uma observação aqui para o pessoal que está em casa, tá? Que acho que eles não estão te ouvindo. Ele está dizendo aqui que ele já estudou, né? Hinduísmo e outras, aí, o budismo. E o conceito de karma, se a gente fosse resumir, seria de aprendizado. Então, é seu karma, olha, isso é seu aprendizado. Aí não, só que aqui no Brasil se condicionou a tratar de punição. Então, o karma também dentro do espiritismo, teoricamente, é prova. Legal, gostei. Só que essa prova ela pode ser tanto o lado positivo como negativo, não é só o lado de punição. Obrigado pela contribuição. Tem questão aqui, ó. Divórcio na visão espírita é adiar o problema? Não resolveu agora, na próxima vai ter que resolver? Vai, com a sogra bêbada também, tá? Desculpa a brincadeira. Vamos lá. Brincadeira. Vamos lá. Vocês leiam no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Não separeis o que Deus juntou. Tem toda uma descrição lá. E o Kardec, ele considera que o divórcio é uma lei humana, civil, para regular para a sociedade algo que já foi quebrado na lei de Deus. As pessoas não se juntaram em função da lei de Deus, de um ajudar o outro, mas a coisa não degringolou, no caso de um, por exemplo. Então, o divórcio, na verdade, só veio regular para a sociedade aquilo que já está quebrado na lei de Deus. O que tem que prevalecer é a lei de Deus. Porque se duas pessoas que não conseguem mais se suportar continuarem juntas, elas podem criar mais problemas para elas no futuro. Então, o divórcio, para o espírita, não é nada demais. E essa questão de ter que adiar problema, ter que voltar, gente, isso aí parece que vocês estão sempre vinculando, né? Que se vincula uma pessoa a outra quando nós somos individuais. Não existe isso. Eu evoluo por minha conta, enquanto o outro vai evoluir pela outra, mas a gente pode se juntar para se ajudar. No plano espiritual não há essa questão de marido, mulher, de filhos. Por quê? Porque somos todos irmãos. O espírito somos irmãos. Formamos uma família enorme, única. Então essa coisa de ter que aguentar um ou outro agora, porque senão vai ter... Gente, não é assim que funciona. A não ser que você lá, de posse de todo o teu conhecimento, de tudo aquilo que você acha, que você precisa, né, vamos assim dizer, entre aspas, ajudar aquela pessoa, decida voltar novamente. Mas a decisão é sua. Não é de alguém que vai lá e vai punir você por isso, entende? Então, de novo, tá? Divórcio é uma lei civil. E não sou eu que estou dizendo, é o Kardec, tá bom? É uma lei civil que veio para regulamentar para a sociedade algo que já foi quebrado na lei de Deus. Ok? Difícil lidar com mãe desde sempre, agora idosa, então. Pior é que sou filha única e carrego esse fardo de cuidar. Esgotada. Bom, aí, Adriana, é tema para outra palestra, tá? Aliás, eu tenho essa palestra lá no canal do Gembe. Procura lá essa questão dos filhos em relação com os pais. Procura ajuda, tá? Às vezes o fardo está superior aí para você, mas vai buscar ajuda, tá bom? Ninguém é de ninguém igual ao filme. Muito obrigada, Edson. Eu que agradeço. Tá bom? Vamos encerrar então? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês que estão aqui, pessoas que estão em casa. Eu gosto de ver o Gembe assim, de domingo cheio, é muito bom, né? Gostoso demais. Agradeço pelas contribuições, né? Que Jesus, então, nos abençoe e permita que o nosso regresso para os nossos lares seja em paz, em harmonia, com a sua energia amorosa nos acalorando,
nos confortando e nos trazendo paz. Que assim seja. Tudo de bom para vocês.